Campina Grande, quarta-feira, 28 de janeiro. Hoje comemora-se o dia da abertura dos portos e também o dia do comércio exterior. Dentro de instantes, estaremos trazendo a conclusão da palavra que nós ministramos ontem e você ouvirá o conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Mas antes, devo lembrar a todos que de 12 a 17 de fevereiro, Campina Grande estará realizando mais uma edição. Trata-se da 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Divulgue, convide parentes, amigos que moram em outras regiões para que eles venham prestigiar este mega encontro. É um dos encontros que é esperado durante todo o ano por todo o Nordeste e, por que não dizer, por todo o Brasil. Campina Grande se transforma numa cidade de retiro enquanto o Brasil brinca carnaval. Portanto, não esqueça, de 12 a 17 de fevereiro. Quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali.
Então, meus irmãos, eu creio que essa foi a finalidade que João, essa preocupação de João, deve ser também a nossa nos nossos dias. Daí ele recomendar que eles foram exortados que provassem os espíritos, pois se negassem a Cristo, evidentemente, era fácil de identificar que vinha do maligno. Aliás, João, na sua segunda epístola, que a gente ainda vai estudar, que só tem um versículo, um capítulo, ele diz aqui, no versículo 7, escutem bem o que é que João diz aqui, nesse mesmo segunda epístola de João, no versículo 7, ele diz aqui, enganadores, porque, ele fala sobre enganadores, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Eu não vou perder tempo ouvindo alguém que está ensinando que Jesus não é Deus, né? Então, meus irmãos, essa epístola de João, essa segunda epístola, teve como objetivo destruir e tirar, higienizar, né, da mente daqueles cristãos, toda essa mensagem destruidora que estava sendo ensinada naqueles dias. No versículo 2 ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo aquele Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, essa afirmação é uma verdade única, é uma verdade absoluta. Você não tem que estar querendo ouvir mais alguém que ensine outra coisa além disso aqui. Observe que no versículo 3, ele diz em outras palavras, ele diz toda religião, credo religioso, teólogos, entre aspas, da chamada teologia moderna, que eu tinha um professor também de teologia, Dr. Dorta, ele era um grande teólogo, ele já é falecido. Ele dizia que a chamada teologia moderna é uma teologia picareta. Ele dizia que era uma teologia picareta, porque ele afirmava isso, porque ele dizia: qual é a função da picareta? Destruir. É uma ferramenta de destruição. E até a chamada teologia moderna, ela tem essa finalidade de trazer determinados ensinamentos teológicos que vão de encontro à palavra de Deus. Então é preciso a gente ter muito cuidado para ouvir certos teólogos, entre aspas, da chamada teologia moderna. Enquanto no versículo 3, João faz uma afirmação confissional, mas no versículo 3, principalmente, ele apresenta o apóstolo que não deve ser aceito ou crido, porque é uma declaração menos do que aquilo que você acredita na verdade. É do maligno. E o anticristo está por detrás disso aí. Ele tem apresentado essa mensagem nesses últimos dias, atuais agora que estamos vivendo. Eu estava ouvindo hoje, eu até comentei com minha esposa, eu sou seguidor e até recomendo que vocês procurem no YouTube, Daniel Lopes, todos os dias, 12:00 para 1h da tarde, a live dele é quase 1 hora, ele é um grande estudioso, é pastor inclusive, de uma denominação Bola de Neve, ele é psicólogo, ele é professor de várias áreas humanas, e ele hoje fez uma live, ele disse: eu estou com raiva hoje. Ele é muito espontâneo, ele é muito criativo. Ele chama, por exemplo, Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele chama de pudim. Para não ser, quando ele está falando sobre isso, ele está falando para que ele não seja notificado e o canal dele saia do ar. Então ele chama Vladimir Putin, irmão Fábio, ele chama de pudim, né? Ele tem alguns apelidos que ele gosta de usar, mas você precisa de entender. Então ele hoje estava afirmando, e ele até estava dizendo assim, muita gente diz: mas Daniel, como é que você faz afirmações
de algo que nem aconteceu ainda, e você diz que vai acontecer. Aí ele foi tão irônico, tão irônico, que ele disse assim: você não estuda, por isso que você não sabe de nada. Mas eu estudo, eu pesquiso. Mas ele estava falando hoje que o que está acontecendo no mundo, geopoliticamente falando, hoje, é que o mundo está se preparando para que você, daqui a algum tempo, não precisa de trabalho, você não vai ter emprego, todo mundo vai perder o emprego. Todo mundo vai perder o emprego. Ele estava afirmando isso hoje. E ele estava mostrando por quê. Por quê? A chamada ou chamado inteligência artificial. Inteligência artificial vai ocupar o espaço de todos os trabalhadores. Não vai ter trabalho. Tudo vai ser na base da tecnologia. A irmã Marisa mandou para mim hoje até um WhatsApp, no WhatsApp, que tem aí a inteligência artificial criou um Cristo que você pode falar com ele, como se fosse Jesus. Está na internet isso. Vocês vejam a que ponto nós chegamos. A que ponto você chegou, que nós chegamos. Então, para concluir, referindo-me aqui ao Daniel Lopes, assista esse vídeo de hoje. Bota lá, internet, no YouTube, Daniel Lopes, e veja hoje. Você precisa de ter discernimento para ouvir as coisas e fazer sua análise. Então ele estava dizendo que em 2000, segundo ele, 2027, segundo ele, estava dizendo hoje, Satanás vai estar agindo em carne e osso no mundo inteiro. Eu estava dizendo à esposa, eu não quero estar aqui não. Eu não quero estar aqui, porque o caldo vai engrossar. Irmãos, essas informações que eu estou passando para você, é uma prova de que João disse, e Jesus falou, nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, e João diz, conforme vimos no capítulo 1 e capítulo 2, antes de chegarmos no capítulo 4, que já há muitos anticristos no mundo, mas vai se manifestar um personagem que é ele em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Então, enquanto no versículo 3, repetindo, faz uma afirmação confessional, mas no versículo 3 apresenta o apóstolo que não deve ser aceito e crido, porque é declaração é uma declaração menor ou menos do maligno, a qual o anticristo que está presente nesses últimos dias, vai se manifestar em toda a sua plenitude. Então é muito fácil de se identificar uma seita, como João estava falando aqui. No versículo 4 ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Inclusive nós citamos muito esse versículo quando alguém está passando por um problema. Alguém está doente, enfermo, alguém está sendo perseguido, alguém está enfrentando uma luta, travando uma luta contra as potestades do mal. Aí você diz isso assim: irmão, lembre-se que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Mas no contexto aqui, João não está falando isso. No contexto, João está dizendo o seguinte: olha, o verbo que se fez carne e que habita em nós, que está em nós, é maior do que todos esses falsos ensinamentos, e portanto nós não podemos achar que esses ensinamentos são mais importantes e devem ser cridos ou aceitos por nós, porque nós temos maior aquele que nos convenceu, que nos converteu de toda a verdade, do que esses que estão ensinando meias verdades. Em outras palavras, é isso que João está dizendo aqui: maior é aquele que está em nós. O verbo que se fez carne não habita em nosso coração. Então maior é aquele que está em nós, que já nos converteu, do que aqueles que estão ensinando coisas erradas, ensinamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Então,
Quando você citar esse texto agora, lembre-se que a conotação bíblica, a exegese do texto, não quer dizer, quando eu estiver enfrentando um problema, maior é aquele que está comigo, por isso que eu vou vencer o inimigo. Não, não é isso aí. O contexto é diferente. Maior é a verdade que está em nós do que esses ensinamentos, que não passam de meias verdades, ensinados por esses falsos profetas. Então, João estava dizendo, em outras palavras, o sentido desse contexto é o seguinte, quer dizer, vocês têm dentro de vocês aquele, nos vossos corações, recebestes aquele cuja palavra, o verbo se fez carne e habita em vós, é maior do que esses falsos profetas ou as mensagens que eles estão ensinando por aí. Amém, meus irmãos? Então pensa nisso. Quando você estiver conversando com alguém que venha contestar a verdade que você tem, você diga, olha, maior é aquele que está em mim, para que você seja envergonhado, desmascarado, porque você não está falando a verdade, você está falando meias verdades. No versículo 5, João ainda afirma o seguinte: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. João está afirmando aqui, meus irmãos, que os homens preferem aderir e seguir os ensinamentos errados do diabo, e por isso dão crédito às suas mentiras, por estarem aprisionados por suas mentiras. É por isso que quando a gente lê primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aos Romanos, inclusive no capítulo 1, versículos de 12, versículo 21 a 25, que eu vou ler para vocês, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, por que Deus permitiu que o espírito do erro, o espírito da mentira, fossem cridas por eles, em detrimento daquilo que Paulo apresenta através da sua palavra. No capítulo 1, versículo 21 a 25. É importante você ouvir isso aqui, que eu vou ler para você agora. Versos 21 ao versículo 25. Olha que Paulo diz aqui, carta de Paulo aos Romanos: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou os tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames da carne. E aí ele vai falando aqui o que é que eles passaram a praticar. Olha, vou dar aqui uma seguinte ilustração. Tem certos momentos na vida de um pai ou de uma mãe que aconselha, cria calo na língua de aconselhar o filho, e o filho não quer saber, não quer aplicar aquelas exortações e ensinamentos do seu pai ou da sua mãe. Que aqui, às vezes o pai chega e diz assim: tá certo, meu filho, o que eu tinha de lhe dizer, já lhe disse, você sabe o papel da verdade, agora viva do jeito que você quiser, e quando você estiver apanhando, levando lapada nas costas, aí você se lembre que eu lhe adverti, que eu lhe exortei. Se vire. Eu vou lavar as mãos com você. Tem certos momentos que o pai ou a mãe chega para um filho, de tanto aconselha a filha, o filho: não case com esse rapaz, não case com essa moça, esse rapaz você não vai ser feliz com ele, você não vai ser feliz com ela, e aconselha: mas eu amo ele, vou casar de todo jeito. E aí, depois quando chega lá na frente, diz: meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Eu não sei onde é que eu estava quando eu deixei de dar ouvidos aos conselhos do meu pai ou da minha mãe. Por quê? Foi uma escolha que ele fez, uma escolha errada, deixou de ouvir um conselho. Então isso acontece na vida daqueles que se tornam rebeldes, como Paulo escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 25, Deus, pelo fato deles terem desprezado a verdade, Deus os entregou ao espírito do erro, do engano e da mentira.
Lá na primeira, isto é, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, João diz lá, no Evangelho de João, gente, não é epístola, do Evangelho: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Finalmente, versículo 6, João diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, e nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha, aqueles que são de Deus, eles ouvem, eles têm a mente aberta para ouvir e crer, porque a Bíblia diz: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a sua mente vai ser iluminada para que você realmente conheça a verdade. Mas o ímpio, ele está com a sua mente voltada para aquilo que o mundo ensina. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então quando ele vai ouvir o Evangelho, ele já está com a sua mente cauterizada. A mente já está cauterizada. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, João diz lá que Malaquias capítulo 3, versículo 18: então depois vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve, o que tem o temor e o que não teme a Deus, certo? O que obedece e o que desobedece porque se torna rebelde. Malaquias 3, 18. Essa expressão que ele usa aqui no versículo 6, nós somos de Deus, ele está se referindo ao ensinamento e o aprendizado, todo o embasamento que ele tem como apóstolo, como os demais. Nós somos de Deus. Por exemplo, domingo próximo que passou, eu preguei aqui o tema, o perfil da igreja modelo, baseado lá em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. E no versículo 42, diz lá, no versículo 42... que os cristãos daqueles dias, eles criam e eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Então João, quando diz aqui, nós somos de Deus, ele está se referindo, nós apóstolos, somos de Deus e passamos para vocês todas as veracidades que aprendemos de Jesus. Creiam, obedeçam, sigam esses ensinamentos. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Aquele verbo que se fez carne, meus irmãos, e habita em nossos corações, ele nos conhece, nós o conhecemos, e ele nos ouve, quando nós clamamos. Por isso que ele diz aqui no versículo que eu li para vocês, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve, e aquele que não é de Deus, da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso que o título dessa série, Andando na Verdade, o ímpio, ele não está na verdade, ele não anda na verdade, mas nós temos o conhecimento da palavra, e por isso andamos na verdade, porque conhecemos e sabemos que aquilo que Deus revelou através da sua palavra é para o nosso aprendizado, para que nós nos relacionemos com Ele. Essa é, portanto, a diferença de quem conhece a verdade e está na verdade, em comparação com aquele que anda debaixo da orientação e do espírito do erro, do engano e da mentira. Eu coloquei aqui uma coisa interessante, irmão. Quem está no erro ou em trevas não sabe nem em quem tropeça, nem para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas, inclusive, isso é um provérbio que está lá no capítulo 4, versículo 18 e verso 19. No versículo 18 diz lá: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas no verso 19 diz que o ímpio, o caminho dele é de trevas. Ele não sabe nem quem tropeça, porque ele não anda na verdade, enquanto que o justo anda na vereda da justiça. Então João mostra como distinguir aqueles que estão na luz em detrimento daqueles que estão em trevas. Estamos concluindo esse estudo de hoje, portanto, mostrando que João foi aquele apóstolo
que escreveu o Evangelho de João e que também escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, e mostra com muita clareza aquilo que a igreja estava enfrentando e que sempre, enquanto aqui estiver militantemente, vai passar e vai enfrentar. Os falsos ensinos dos falsos profetas só causam confusão e dúvidas na mente daqueles, principalmente dos incautos. Eles têm saído mundo fora, ou seja, através dos séculos até os dias atuais. Exemplos, vamos citar aqui alguns exemplos. Eu podia citar aqui uma dezena, mas eu vou citar aqui os que estão mais presentes em nossos dias. Os chamados russelitas, ou as chamadas testemunhas de Jeová, os quais não creem na Trindade. É fácil de você identificar. Então não perca tempo com esse povo que anda de porta em porta, não é? Nós temos também aqueles que são seguidores da guarda do Shabat, que para eles é mais importante do que obedecer a Jesus ou seguir a Jesus. Então, as seitas atuais, meus irmãos, elas recebem outros nomes, outros títulos, mas embora sejam outros figurantes, eles têm a mesma linha de levar as pessoas a crer naquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Como eu disse a vocês há poucos instantes, o próprio comunismo, não é? Eu estava preparando esse estudo aqui e comecei a pensar que, assim como havia naqueles dias, o islamismo também é um outro, que hoje está tomando conta do mundo inteiro e crescendo mais do que o cristianismo, diga-se de passagem, irmão. Sabe por quê? O Islã está crescendo mais do que o cristianismo? Porque eles acreditam, eles têm uma filosofia, e eles defendem isso através da poligamia. Por isso que o islâmico, ele tem 2, 3, 4, 5 mulheres. A gente já teve a oportunidade de ver, né? Lá dessas nossas viagens, estava lá, o guia explicou isso para a gente. Estava lá um islâmico, ele todo paramentado, aquela roupa preta, e parece que era 3 ou era 4 mulheres, 3 mulheres, todas 3 esposas deles. E o que é que eles defendem? Quanto maior for o número de filhos que eles tiverem, será o maior número de multiplicação de islâmicos que defendam o islamismo. Por isso que é a religião que mais cresce no mundo. Inclusive a Europa hoje, a França, perdeu toda aquela originalidade, toda o patriotismo de termos de haver, por exemplo, de haver ingleses naturais da Inglaterra. Não existe quase ingleses naturais, filhos da terra. Existem muitos islâmicos que tomaram conta de toda a França, e hoje a França praticamente é um país islâmico. Eles creem nisso. Vamos povoar o mundo. Então um islâmico tem 3, 4, 5 mulheres. E cada mulher que eles têm é 5, 10, 15 filhos. Então vocês imaginem como eles vão se multiplicar rapidamente. E esses filhos são todos doutrinados aquilo. Eles não acreditam que Jesus é o Salvador. Eles acreditam em Maomé. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles chamam Alá. Não, eles não acreditam em Deus, chamam Alá, que não é Deus. Então vejam quanta coisa está acontecendo hoje. Em nossos dias, a gente está vendo isso ao vivo, apalpando essas coisas que estão acontecendo. O comunismo, o islamismo, né? Tão atual quanto João combateu esses falsos profetas nos seus dias. Mas eu espero que nessa noite, nosso intuito aqui foi de abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para que você abra o seu coração para que você possa crer que realmente estamos vivendo um momento onde nós não podemos ouvir, ficar calado ou aceitar esses falsos profetas que estão hoje se propagando em nossos dias, como foram nos dias de João. Eu estava me lembrando, quando eu estava preparando esse estudo hoje, que no estudo de grupos familiares, inclusive eu tenho aqui em mãos uma cópia, é o estudo número 12, que a gente realiza nos lares. E esse estudo de hoje, que nós acabamos de realizar, está aqui, grupos familiares. Cuidado com as heresias. É o título do estudo que nós estamos realizando. E a gente fala muita coisa sobre as doutrinas dos homens, as doutrinas de demônios, né? Porque devemos ter cuidados para não apostatarmos da fé. Irmãos, eu conheço pastores
que antigamente exerciam o ministério e hoje eles apostataram a fé e estão aí defendendo determinadas seitas heréticas. Eu conheço em João Pessoa, entende? Porque foram enganados. Jesus mesmo disse, tenham cuidado, porque se for possível eles enganariam até os escolhidos. Então eu espero que nessa noite, cada irmão que aqui veio, que aqui está, e os que estão em casa também nos assistindo, possam nessa noite terem as suas mentes esclarecidas a despeito desses falsos profetas, desses falsos ensinamentos. Amém? Agradeço a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!